Boa tarde, turminha! Bora para mais uma aula remota? Vamos lá? Sexta-feira, certo? Vamos usar o livro Buriti mais Interdisciplinar. Para não perder o costume, vamos colocar o nosso cabeçalho aí no caderno. Nome da escola, a data de hoje, o nome da professora e a turminha. Qual é a nossa rotina hoje? No livro interdisciplinar, vamos falar sobre os seres vivos no ambiente, que vai estar no seu livro nas páginas 20 até 23. Depois, nós vamos lá para o centro de mídia, às 14 horas. Aprender um pouquinho mais com todas as professoras de lá. Combinado? E a Pro vai estar acompanhando pelo chat do centro de mídias, tirando dúvidas da turminha. Quais são as habilidades que vamos aprender hoje? Analisar e construir cadeias alimentares simples, reconhecendo a posição ocupada pelos seres vivos nessas cadeias e o papel do sol como fonte primária de energia na produção de alimentos. Relacionar a participação de fungos e bactérias no processo de decomposição, reconhecendo a importância ambiental desse processo do componente curricular de ciências. Então vamos lá na página 20, todo mundo sempre acompanhando a leitura da professora. Os seres vivos no ambiente. Então esse é o título do nosso texto. No ambiente, os seres vivos estabelecem diversas relações entre si. Uma dessas relações é a alimentação. Cada ser vivo se alimenta de uma maneira diferente. As plantas, as algas e alguns tipos de bactéria produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Para isso, eles utilizam a energia luminosa do sol. Esses seres vivos são chamados de produtores. Então, a fotossíntese é quando a planta, recebendo a luz do sol, produz o seu próprio alimento junto com a água que ela pega do solo e o ar, certo? E elas são chamadas de produtores. Por quê? Porque elas mesmas produzem o seu próprio alimento. Os animais não produzem seu próprio alimento e precisam consumir outros animais ou plantas. Por isso, eles são chamados de consumidores. Então, como eles não produzem os seus alimentos, são chamados de consumidores. Algumas bactérias e a maioria dos fungos se alimentam de matéria orgânica. Eles são chamados de decompositores. A matéria orgânica é composta de animais e plantas mortos, fezes e restos de alimento. Então, nesta árvore morta aqui, mostra os fungos que se alimentam desse pedaço de tronco que ficou da árvore, tá? Realizando a decomposição. Por isso que esses fungos e bactérias são chamados de decompositores. E eles fornecem nutriente ao ambiente. Então, depois da decomposição feita, volta para o solo os nutrientes que o solo precisa para começar tudo de novo. Os decompositores, eles liberam líquidos digestivos que quebram a matéria orgânica, gerando substâncias menores e mais simples. Esse processo, chamado de decomposição, é muito importante para o ambiente, pois libera nutrientes no solo que pode ser absorvido pelas plantas, fortalecendo aí as plantas que nascem. Hora do vídeo para entender melhor sobre os produtores, os consumidores e os decompositores dentro da cadeia alimentar. Cadeia alimentar.
O sol nasce para todos é uma frase bem verdadeira. Todos os dias ele está lá no céu, brilhando e nos aquecendo. Mas para as plantas ele também representa a produção de seu alimento, já que elas produzem sua alimentação por meio da luz que recebem do sol. O alimento produzido é transformado em energia para a planta, e a parte dessa energia se perde para o ambiente na forma de calor. Como as plantas produzem seu próprio alimento, são chamados de produtores. Quando um animal se alimenta de uma planta, ele, além de ser um herbívoro ou onívoro, alimenta-se de plantas e animais, é chamado também de consumidor primário. Assim como na planta, o alimento que o animal consome se transforma em energia em seu corpo e parte dela é perdida para o ambiente na forma de calor. Se um ser vivo se alimentar de um consumidor primário, será considerado carnívoro, ou será considerado um onívoro se ele também comer plantas. Além disso, aquele que come um consumidor primário é chamado de consumidor secundário. Ao final da cadeia estão os seres decompositores, que são seres capazes de se alimentar dos seres que morreram ou de parte deles. Os decompositores devolvem para o ambiente os materiais que retiraram desses seres. É exatamente a continuidade dessa cadeia alimentar que garante a sobrevivência dos seres vivos na natureza ao longo do tempo. Gostaram do vídeo? Interessante, bem bacana, né? Agora aqui no livro, vamos voltar no livro na página 20. Na imagem a seguir, que é esta imagem, identifique os seres vivos produtores, consumidores e decompositores. Então, nesses espaços em brancos, eu vou escrever ou produtores, ou consumidores, ou decompositores. Então, vamos lá? A planta, ela é o quê? Ela é um produtor, um consumidor ou um decompositor? Você vai escrever aqui. O passarinho, ele é o quê? Ele é um consumidor, ele é um produtor ou é um decompositor? E os fungos aqui nesse pedaço de galho quebrado? Esses fungos, eles são o quê? Produtores, consumidores ou decompositores? Então, vocês vão escrever aqui. Vai repetir? Não. Aqui cada um, aqui vai ter o seu nome, a sua identificação. Ou é produtor, ou é consumidor, ou é decompositor. Certo? Então, vai ter só um para cada aqui. Vamos continuar aí na página 21 a leitura? As relações alimentares entre os seres vivos formam a cadeia alimentar, conforme a gente viu no vídeo. Isto é, uma sequência em que um ser vivo serve de alimento para o outro. Na representação de uma cadeia alimentar, as relações alimentares são indicadas por setas. Tá vendo a seta? Muito bem. A seta parte do ser vivo que serve de alimento e aponta para o ser vivo que o consome. Veja um exemplo de cadeia alimentar. Então, começou aqui pelo capim. O capim, ele é produtor. Por que o capim é produtor? Porque ele produz o seu próprio alimento através da energia solar, fazendo a fotossíntese. Então, ele é produtor. Aí, o caramujo come o capim. Então, o caramujo, ele é consumidor, porque o caramujo, ele não produz o seu alimento, ele vai lá e come. Então, ele comeu o capim. Aí, eu faço uma setinha. O tuiuiu, que é esse pássaro, ele também é consumidor, porque ele foi lá e comeu o caramujo para se alimentar e ganhar energia. Aí, o tuiuiu morreu. E aí, quem vai comer o tuiuiu? As bactérias e fungos, que são os decompositores. E aí, termina a cadeia alimentar aqui. Então, comecei lá pelo capim produtor,
Quem comeu o capim? O caramujo, que é consumidor. Quem comeu o caramujo? Serviu de alimento para quem o caramujo? Para o tuiuiu. Tuiuiu veio a morrer, os fungos e bactérias comeram ele, são chamados de decompositores. Então, aqui nós temos um produtor, 2 consumidores e um decompositor, certo? Então, vamos continuar aí na página 21. Observe a cadeia alimentar a seguir, que é esta cadeia. Depois, escreva um pequeno texto descrevendo as relações alimentares existentes nela. Nós não vamos escrever um pequeno texto. Eu vou mostrar aqui como vai ficar no caderno. Então, vamos lá? Não esqueça de identificar quem é o produtor, o consumidor e o decompositor. Então, primeira coisa que vocês vão fazer no livro, numerar. Aqui vai ser 1, coloca de lápis aí, 2, o 3 e o 4. Agora vem o seu caderno. No seu caderno, você vai colocar lá 1. O que é isso? Uma rosa. A rosa, ela é o quê? Produtor, porque ela faz o seu próprio alimento. Número 2. Tem um casulo. O casulo é o quê? Ele não é mais produtor. Ele é o quê? Ele está se alimentando da plantinha. Então, ele é um consumidor. Então, aqui na frente você escreve consumidor. Aí você vai para a linha de baixo do seu caderno e vai escrever 3. Pássaro. Ele é o quê, o pássaro? Produtor, consumidor, decompositor. Você vai escrever na frente. Depois você vai colocar número 4 no seu livro. E aí são os fungos e bactérias comendo o pássaro que morreu. Então, os fungos e bactérias são o quê? Produtores, consumidores ou decompositores. Então, é desta maneira que eu já comecei que você vai fazer no caderno. Número 13. Leia o texto e responda as questões. Muitos pássaros vinham em meu jardim se alimentar dos frutos da jabuticabeira. Jujuba, minha gatinha, observava os pássaros e às vezes tentava capturá-los. Um dia, ela conseguiu pegar um pássaro e o comeu rapidamente. Letra A. Construa a cadeia alimentar formada pelos seres vivos mencionados no texto, posicionando as setas corretamente, indicando o produtor e os consumidores. B. Qual componente da cadeia alimentar está faltando para que ela fique completa? Essa atividade nós também vamos usar o caderno. E como que eu vou fazer esta atividade 13 no caderno? Vou mostrar. Aqui está a folha do meu caderno. Então, vamos lá? Como irá ficar no meu caderno? Vou lá, vou escrever cadeia alimentar, 2 pontos, pulo uma linha. Vou lá, vou escrever jabuticaba, produtor, porque não foi no texto, a menina não falou que os pássaros se alimentam da jabuticabeira? Pássaro, consumidor. Gatinha, consumidor também, porque ela não falou que a gatinha às vezes fica de olho para comer os pássaros? Muito bem. O que eu tenho que ter nessa cadeia alimentar do meu caderno? A seta. Então, coloco a seta. Então, eu escrevo, né, lá igual na carta, jabuticaba, produtor. Pássaro, consumidor. Gatinha, consumidor. Só que está faltando alguma coisa aqui. O que pode ter acontecido aí com a gatinha para a gente chegar no decompositor? Então, você vai fazer exatamente igual a isso aqui no caderno. E aí, você vai ilustrar também. Então, vai pôr a jabuticaba. Posso imprimir e recortar e colar? Posso. Mas eu não tenho como fazer isso. Então, você faz o seu próprio desenho. Então, a Pro colocou aqui, ilustrou com a jabuticaba, com o pássaro. Você desenha o pássaro do seu jeito.
e desenhe o gatinho do seu jeito. Mas não esqueçam que lá na letra B está pedindo para a gente terminar essa cadeia alimentar. Então você vai terminar, certo? Então aqui vai ter que ter um fim, vai ter que ter o decompositor. Bom, voltamos para o livro, lá na página 22. Ao longo da cadeia alimentar, ocorre transferência de energia, de nutrientes e de outras substâncias entre os seres vivos. Lembra lá no vídeo que a gente assistiu? O Sol fazendo o seu papel? A transferência de energia inicia-se pelo Sol. Os seres vivos produtores captam a energia luminosa do Sol e, por meio da fotossíntese, a transformam em alimento. Quando um ser vivo consumidor se alimenta de um ser vivo produtor, parte da energia captada pelo produtor é transferida para ele. Esse consumidor, ao servir de alimento para outro ser vivo, também transfere parte de sua energia para ele. E assim por diante, até o final da cadeia alimentar. Então, o Sol transfere energia para a planta, que faz o seu alimento e produz energia. E gasta aí, através do calor, um pouco da sua energia. O gafanhoto, que é o consumidor, come a planta. Então, ele acaba pegando a energia da planta. Muito bem. Também, através do calor, ele perde um pouco dessa energia. Aí, o sapinho come o gafanhoto. Também ganha energia porque tinha energia no gafanhoto. E, através do calor, ele também gasta energia. Então, um vai transferindo para o outro. É lógico que, ao final do processo, se perde muita da energia aí recebida da planta pelo Sol. Então, vamos lá. A quantidade de energia transferida diminui ao longo da cadeia alimentar. Isso acontece porque cada ser vivo utiliza parte da energia captada para a realização de tarefas que garante a sua sobrevivência. Outra parte dessa energia é perdida para o ambiente, através do calor, como eu expliquei. Então, vamos lá. A planta ganhou energia do Sol. Ela gastou essa energia produzindo seu próprio alimento. Muito bem. Aí o gafanhoto veio e comeu a planta. Pegou um pouco dessa energia da planta para ele. Mas ele também gastou. Ele gastou como? Aqui, olha. Realizando as suas atividades. Qual é a atividade do gafanhoto? Voar. E de planta em planta ele vai gastando essa energia. O sapinho comeu o gafanhoto. Então ele ganhou energia também. Mas já uma energia que já estava pouca. Porque olha, ela começou aqui no Sol. Aí ele comeu o gafanhoto. Certo? Ganhou energia. O sapinho gastou energia como? Nadando, pulando na água, pulando na grama. E também através do calor. Então, vai se perdendo a energia a cada parte da etapa da cadeia alimentar. Então, vamos lá. Número 14. Existem cadeias alimentares sem a energia do Sol? Conforme a gente acabou de ler aí no texto juntos, não existe. Por quê? Porque tudo se inicia com a luz solar. Então, a luz solar, ela ilumina, né? Ela é que vai dar energia para as plantas, que são os nossos produtores, para que eles cresçam forte, produzam o seu próprio alimento, tá bom? Então, não existe cadeia alimentar sem essa energia do Sol. Por isso que o Sol é tão importante para o planeta Terra. Número 15. Os seres vivos consumidores dependem da energia do Sol para a sua alimentação? Explique. Sim, turma, precisa. Conforme a gente viu no texto, os consumidores, eles dependem única e exclusivamente dos produtores. Então, sim, eles dependem da energia do Sol, que eles adquirem como? Se alimentando dos produtores. Tá bom? 16. Por que a energia captada pelos seres vivos diminui ao longo da cadeia alimentar? Essa questão
Nós vamos responder no caderno. E como que a gente sabe? Por que a energia captada pelos seres vivos vai diminuindo ao longo da cadeia alimentar? Eu quero que vocês leiam aí o último parágrafo do texto e localize essa informação. Então, vamos continuar aí na página 23. Ao contrário do que acontece com a energia, que diminui ao longo da cadeia alimentar, os nutrientes e outros materiais que fazem parte da cadeia são constantemente reaproveitados, ou seja, fazem parte de um ciclo. Esse ciclo envolve os seres vivos e os componentes não vivos do ambiente, como a água, o ar e o solo. Nesse ciclo de materiais, os seres vivos decompositores têm um papel fundamental, pois os nutrientes e outras substâncias resultantes do processo de decomposição são devolvidos ao ambiente e reaproveitados por outros seres vivos. Sem a decomposição, a matéria orgânica se acumularia na natureza e não existiria o reaproveitamento de nutrientes. Então vamos lá. Começamos aqui pelos decompositores. Então aqui tem um coelhinho que ele morreu. Então os fungos e bactérias vão comer aqui o coelhinho. São os decompositores. Aí os nutrientes originados da decomposição do coelhinho, eles se integram ao solo, eles voltam para o solo. As plantas absorvem esses nutrientes do solo, utilizando-os para o seu crescimento. Então, olha que interessante. A plantinha aqui só tem nutriente por conta da decomposição. Então, olha como é uma cadeia alimentar, é um ciclo, né? Então, no primeiro momento, a planta, ela pegou a energia da luz do sol, os nutrientes do solo para crescer, para nascer e para fazer o seu próprio alimento. O coelhinho, que é consumidor, comeu a planta. Depois, ao longo do tempo, ele veio a morrer. Mas aí vem a parte do decompositor, que garante a este solo os alimentos, né, os nutrientes necessários para que todos os produtores, que são as plantas, as algas, elas cresçam fortes. Então vamos lá, C7 aí no seu livro, 23 a página. Leia as afirmativas e indique com 1 ou 2, então 1 ou 2, os processos envolvidos nas cadeias alimentares. 1 vai ser transferência de energia e o 2 é o ciclo de materiais. Então, o sol, então lá, envolve o sol e os seres vivos. O que envolve o sol e os seres vivos? A transferência de energia ou o ciclo de materiais? O que seria o ciclo de materiais? Lá, os decompositores, quando devolve para o solo os nutrientes. B, envolve água, o ar, o solo e os seres vivos. É a transferência de energia ou o ciclo de materiais? C, diminui ao longo da cadeia alimentar. O que diminui ao longo da cadeia alimentar? A transferência de energia ou o ciclo de materiais? D, os componentes são constantemente reaproveitados na transferência de energia ou no ciclo de materiais? Bom, espero que vocês tenham gostado. Esta aula sobre cadeia alimentar também já foi falada lá no Centro de Mídias e foi muito bacana. Lembra com a professora Aline? Depois você vai fazer o quê? Você vai mandar uma foto da sua atividade para o WhatsApp da Pro. Assim eu coloco presença para você, porque é só através do envio dessas fotos das atividades que a Pro vai saber se você está realizando ou não atividades, está aprendendo ou não, porque aí eu acabo tirando as suas dúvidas. Então, um super beijo no coração de vocês.